tiver nada diferente, mas só a vida acontecendo mesmo, porque só não, né? A vida acontecendo já é por si só uma grande dádiva. Por que nós não fizemos ainda tantas viagens estando num país que é conhecido aí por vários pontos turísticos? Eu sinto que se eu fizer esse investimento, não tem mais volta. Você não ter felicidade dentro de casa. Caramba, eu fui pra um lugar aí que eu não ia ir, não. Oi, pessoal! Buongiorno, ou bom dia, ou boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje esse vídeo vai ser um vídeo de organização. Organização tanto da mente, que é o que eu pretendo conseguir fazer aqui durante esse dia. Organização física, né? Organização sobre rumos da vida. Mas, antes de qualquer coisa, um café, um leite com café, pãozinho com ovo para começar o dia. Nós estamos prestes a tomar uma decisão que provavelmente vai mudar o rumo da nossa vida. A gente que vai sentir, muito provavelmente, assim, fisicamente algumas coisas podem mudar, mas assim, muito mais mentalmente. O nosso, né, o nosso mental, assim, vai estar prestes a mudar aí. Hoje é um dia que eu estou de folga, portanto, pretendo fazer algumas organizações aqui e vou trazer vocês comigo para poder falar sobre alguns assuntos que ficaram pendentes, sobre algumas atualizações, algumas coisas que eu acho que eu acho que é bom compartilhar, eu gostaria de compartilhar. Então vou trazer vocês comigo para quem estiver acompanhando. E vamos lá, eu na mesa, igual mais cedo, mas estava tomando café e o meu celular ele simplesmente descarregou. Para quem viu o vídeo anterior, que nós fomos no castelo, meu celular descarregou no meio do passeio e eu não consegui gravar tudo. Hoje, felizmente, estou em casa, então eu consegui deixar o celular carregando, fui fazer outras coisas, terminei de tomar café, já peguei o computador, fiz algumas coisas que eu precisava fazer desde semana passada, coisas mais chatas assim, mas ainda faltam algumas questões burocráticas. E agora já são meio-dia aqui, 7 horas no Brasil, e eu estava pensando se eu
cortava uma fruta, comia uma fruta, deixava para almoçar depois, mas eu acho que eu vou almoçar agora. Fazer alguma coisa para o almoço e bebam água. Aqui tá muito quente. Hoje até que não tanto, mas tem feito bastante calor. Estamos no verão da Itália. E só para fechar aqui, né, já que eu comentei sobre o vídeo do castelo. Eu fiquei de falar algumas coisas. Uma com relação à nossa organização da semana, assim, e por que a gente não fez ainda, não fizemos viagens aqui pela Itália, apesar de ser um país pequeno, compacto e que a gente tem a impressão de que dá para fazer tudo em 15 dias. Nós temos questões de organização de tempo. No final das contas, assim, no geral, nós temos um dia na semana livre, que em teoria agora está sendo domingo, porque antes, né, para quem tem acompanhado aí os outros vídeos, eu estava trabalhando de sábado e de domingo no restaurante, no sábado à noite e no domingo no almoço e na janta, além do trabalho na semana. Daí, a princípio, agora, essas semanas aí que passaram, eu estou somente no café barra bar, né, que às vezes eu trabalho de manhã, às vezes eu trabalho à noite. Então, nós temos apenas um dia, ou seja, fica muito complicado, porque as atrações, assim, ficam pelo menos a 1h30 daqui. E pra gente não faz muito sentido esse bate-volta, porque a gente não consegue aproveitar direito o lugar, sabe? A gente não consegue ambientar, não consegue entender mais ou menos como que as coisas funcionam. Então, acho que é uma coisa que a gente vem percebendo aí desde quando a gente viajava com Fusca, que a gente poderia, né? Tinha essa liberdade de ficar indo para tudo quanto é lugar, mas a gente preferia ficar um pouco mais de tempo. E aqui, pelo fato de que nós estamos também trabalhando, usar o único dia que nós temos para poder explorar a Itália e não render bem a semana, para a gente não faz muito sentido. Então, nós estamos optando por trabalhar, para organizar, né, a nossa vida aí, financeiramente, nós não organizar, mas entenda que isso é um papo também que eu quero trazer para o canal, mas a gente não se desorganizou financeiramente, porém usamos uma parte do que a gente tinha de reserva, e isso pra gente é um princípio muito importante pra gente conseguir viver em paz, assim, né? Ter uma reserva aí financeira. Então, apesar de todas as nossas aventuras e loucuras, a gente tem essa parte muito bem alinhada, graças a Deus, que faz sentido para nós. A outra questão é começar uma semana desorganizada. A gente tem a sensação de que bagunça tudo. Eu não sei se para você funciona dessa forma também, mas a gente não consegue deixar minimamente as coisas em ordem para começar bem a semana. A nossa semana não rende muito e a gente tem uma outra questão com o trabalho, porque apesar de eu aparecer aqui na internet, esse não é o meu trabalho principal. Agora, graças a Deus, a gente conseguiu uma segunda chance de monetizar o canal no YouTube. Porém, eu ainda estou estudando todas as formas, como que a gente pode ganhar dinheiro, isso ser em paralelo uma segunda fonte de renda e num futuro, não tanto distante, quem sabe, ser uma fonte principal, mas ainda é uma fonte secundária. Ou seja, nós temos muito como responsabilidade o trabalho, que nos traz uma fonte de renda. Então, se a gente não puder render nesse nosso trabalho, não faz muito sentido nesse momento de vida que nós ainda estamos. A questão que eu até comentei no final do vídeo passado, se você não assistiu, vou deixar aí para você assistir, que pra gente não faz sentido tanto esse bate e volta, se fosse pra gente fazer muitas vezes no mês,
por conta disso. A gente não consegue aproveitar direito, nós ficamos muito cansados, a gente não consegue organizar para começar bem a semana seguinte. E, de uma maneira geral, como eu acredito que a gente já tenha até falado em outros vídeos, acho que um vídeo que nós mostramos como que estava sendo a nossa rotina sem carro, que nós fazemos uma caminhada de uns 15 minutos até o mercado e a gente comprava as coisas com a mochila, inclusive essa que tá aqui é uma e a do Victor tá com ele, que nós somos felizes estando juntos, assim. Eu acho que é uma questão, assim, que também eu quero trazer de uma forma aí diferente, pelo tempo que nós estamos juntos, o Victor e eu, e a gente sente essa união leve, sem necessidade de muitas coisas, no sentido de estar em muitos lugares com muitas pessoas sempre, sabe? Como se a nossa companhia bastasse e a gente vê felicidade em estarmos juntos, podermos conversar com tranquilidade, podermos fazer um almoço junto, que nem ontem. Não gravei, não filmei, acho que eu tirei foto, nós fomos no mercado, porque eu trabalhei também no sábado. O Victor trabalhou no sábado o dia inteiro. E eu trabalhei de manhã até de tarde. Depois eu fui trabalhar no restaurante à noite. Também foi uma parte daí excepcional. Que ele me chamou porque tinha mais prenotações e tal. E aí eu acabei aceitando porque o Victor também estava trabalhando. Então eu falei, vou ir e a gente deixa o domingo para aproveitar mesmo. Então, daí nós fizemos um almoço diferente no domingo, a gente comprou salmão, compramos camarão e tal, e aí esses períodos que a gente tem junto, mesmo que seja dentro de casa, a gente acha muito importante. Eu acho que isso é uma base de tudo, porque não adianta você ter muito, as pessoas verem muito aparecendo isso e aquilo, mas você não ter felicidade dentro de casa. Caramba, eu fui para um lugar aí que eu não ia ir, não. Por quê? Nós não fizemos ainda tantas viagens estando num país que é conhecido aí por vários pontos turísticos, mas que nesse momento da nossa vida a gente está tentando organizar o que nós vamos fazer e, né, enfim, os próximos passos. E eu acho que até mesmo uma questão para mim. E pra mim o que eu venho observando é que não sei se por conta das percas aí, todas as percas que a gente teve ao longo da vida, mas eu venho percebendo que não tenho mais tido mais tanto. E aí daí eu falo percas, mas percas e conquistas, né? Percas e realizações que nós tivemos aí ao longo da nossa vida, que eu não estou tendo mais aquele... Não sei se é o sonho tem, mas assim, aquela vontade tão grande de explorar tantas coisas. Porque o que eu venho percebendo é que é o caminho que nos completa muito mais do que chegar a algum lugar. E eu digo o sentido de a sensação de felicidade, se você consegue manter ela mais linear, sem ser vida triste, pico de felicidade. Aí cai, vida, pico de felicidade. Só quando você chega a um lugar, sabe? Eu não sei se estou viajando muito, mas eu estou muito observando isso, sabe? Que estamos tentando aproveitar a vida conforme as coisas que vêm acontecendo, muito mais do que só esperar um momento de conquista específica, né? Então, até mesmo com relação às viagens, por exemplo, nós estamos vivendo na Itália.
por muito tempo isso foi um sonho, por muito tempo foi algo não palpável. E agora que é algo palpável, óbvio, depois de tudo que a gente passou, está sendo muito comum. E eu estou tendo muito cuidado com relação a isso, porque até passar, por exemplo, uma rua que eu sempre no começo parava, eu falava, nossa, que linda. Muitas das vezes hoje, pelo fato de que eu passo todos os dias pela mesma rua, na frente da mesma rua, às vezes passa despercebido. E esse é o cuidado que a gente está tendo, e para mim também, pelo fato de que esse sonho de desbravar o mundo, de viajar de motorhome, por exemplo, era coisa sempre que esteve na minha cabeça, e o fato de ter realizado, eu acho que tem feito com que eu fique um pouco mais tranquila. E aí eu estou direcionando a mim, porque como isso sempre veio de mim, ter realizado, e aí a importância de se organizar para conseguir realizar, mas hoje, né, acho que com a idade, com o tempo, tenho percebido que o que vale mesmo é o conjunto da obra e não só a realização. Não sei se faz sentido, mas é isso aí. Em algum outro momento eu pretendo falar mais sobre isso, um vídeo específico sobre, né? Porque esse é um vídeo de rotina e um vídeo de um vlog do dia, de como que está sendo o dia. E estou trazendo pontos de conexões, de coisas que estão pairando na minha cabeça. Mas eu pretendo trazer mais reflexões dessas em vídeos específicos sobre. Gente, isso aqui é uma linguiça bem boa que o Victor comprou. Eu não sei, eu vou falar em Milão, mas eu não é bem Milão, mas é por Milão. E é uma das melhores aí, que Calabresa Broca, tá escrito. Não sei exatamente onde, mas é tipo Grill House. Pô, que passa. Não sei se vai fazer muito sentido, porque eu não sei se tem alguém que está me assistindo que está na Itália, mas essa daqui é muito boa, bem gostosa mesmo. E acho que vale a pena, se você estiver por aqui, encontrar essa. É difícil encontrar linguiça calabresa. E às vezes quando encontra não são boas, até linguiça toscana mesmo. A gente encontrou uma no Lidl razoavelmente boa, não é igual, óbvio, mas razoavelmente boa. E essa daqui acho que foi meio que um achado aí que o Victor comprou, acho que valeu a pena. E agora eu vou esquentar minha comida, porque o arroz e o feijão a gente já tinha deixado pronto ontem. Fizemos para marmita do Victor a linguiça que ele queria. Aí eu falei, então como eu vou estar em casa amanhã, eu corto a linguiça e frito. Não é que seja uma questão, mas eu sempre coloco o arroz e depois o feijão. O Victor e a família dele, e aí eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, minha sogra, se estiver assistindo, e minha cunhada, colocam o feijão por baixo e o arroz por cima. E o Victor já tinha feito ontem, ele que fez a janta. Servidos? Terminei de almoçar e agora eu preciso só dar uma olhadinha nos documentos que a gente vai precisar amanhã. Estão todos nesta gaveta. Coisa importante com relação à organização é
justamente o que eu falei sobre o final de semana, a gente fazer com antecedência o que a gente vai precisar para o próximo dia. E é isso que eu vou fazer agora. Olha só, abri um caderno. Isso daqui foi um presente que nós recebemos de um casal que viaja de bicicleta, dia 17/8/2023. Fernanda e Brian. Que legal. Falando em presentes, inclusive, eu ganhei no meu aniversário. Isso é mais um outro assunto com relação a trabalho, com relação a expectativas, com relação a tudo isso. Sinceramente, eu tinha um pouco de medo. Que gracinha. Ganhei essa correntinha no trabalho. E ganhei ainda uma garrafa de vinho dos meus chefes. Não abrimos ainda. Inclusive, acho que eu vou abrir. Quer abrir pra gente? Comigo? Talvez seja um outro assunto que eu vou querer tratar, que é a questão das nossas expectativas. Peraí, vou abrir aqui. Nossa, não um, mas dois. De 2019, essa daqui. Esse é de 2023. Que chique. Achei chique. Esse aqui foi um presente que eu ganhei. Nunca imaginei que eu iria ganhar um presente de aniversário. Um não, dois. Estando na Itália, trabalhando há 2, 3 meses nesse lugar que eu estou trabalhando. Eu fiquei muito feliz disso. E é uma coisa que eu quero falar num futuro não muito distante, em alguns vídeos, com relação às nossas expectativas, né? Expectativa e realidade. Eu, sinceramente, achava que eu poderia sofrer algum tipo de preconceito aqui na Itália, pelo fato pela minha cor, pelo meu cabelo, né? E até o momento, as experiências que eu tive de algum tipo de preconceito, acreditem se quiser, foram de imigrantes e não de italianos. Porque aqui tem muito marroquino, tem muito albanês, tem muita gente de fora, né? Então, por incrível que pareça. Ai, ai, mas é isso. Falando de presentes, o Victor, o nosso presente foi a viagem que a gente fez, né? Foi simples, mas foi bom pra gente sair um pouco. E aí nós também nos presenteamos com tênis. Um tênis e o Victor um outro tênis que ele queria, ele viu e quis o tênis, daí nós nos presenteamos com o tênis. E encontrou o 43 do que ele tinha gostado. Você vê que é bem parecido, né, os dois. Os dois têm um detalhezinho preto, branco. Com relação a presente, na verdade, não com relação a presente, eu quero falar com relação a compras, né, e organização financeira. Antes, a pasta do Victor intacta. Tá aqui. Quem sabe logo nós vamos utilizar todos os documentos que estão aí. Mas com relação a... Eu já vou olhar isso daqui, eu preciso escrever, preciso organizar roteiros, coisas que estão na minha cabeça, preciso começar a escrever. Ontem eu comprei 2 cadernos. Mas com relação à organização financeira e com relação à ideia de fazer o melhor que você pode com a condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Isso é uma frase do Sérgio Cortella.
Eu venho pensando, venho aplicando isso na minha vida por muito tempo, inclusive com relação aos vídeos aqui no YouTube. Eu venho fazendo desde 2023 os vídeos com o meu celular, que não é um iPhone. E eu sinto que eu tenho uma qualidade baixa porque eu não consigo estabilização e tenho um problema com relação ao áudio que nem sempre fica tão bom. E agora estou começando a ter esse problema com a bateria. Que ela acaba e eu não consigo concluir o que eu quero mostrar, enfim. Então, é mais uma coisa que eu acredito que em breve vamos ter uma mudança. Eu estou pretendendo investir em uma câmera vlog, com esse objetivo de poder melhorar os conteúdos e focar e ter uma qualidade melhor e, quem sabe, como eu falei no começo, ser uma segunda fonte de renda, por que não? Bom, voltando com relação a isso aqui eu preciso de foco. Sinceramente, as pessoas que conseguem fazer isso, filmar fazendo coisas, nem sempre eu consigo. Principalmente quando é algo que exige foco. Cadernos. Eu comprei esse aqui ontem, Notebook. É um caderno normal. Pretendo usar ele para ver se diminui um pouco a ansiedade, conseguir escrever, colocar para fora mais coisas, né, do que eu penso e tudo mais. Eu escrevo muito num grupo que tenho comigo mesmo no WhatsApp, mas às vezes fica um pouco desorganizado. Comprei também por 2 euros esse Bullet Journal, que as páginas são de pontinhos assim, você pode usar a criatividade para o que você quiser, para escrever, para desenhar, para colar. E aí no meio tem algumas páginas assim, como Love What You Do, ame o que você faz e siga os seus sonhos. Então, a questão da câmera, acho que seria um investimento. Esse aqui é um que eu já tenho há um tempo. Também já comecei a escrever, parei, mas é algo que eu pretendo voltar. E é isso, um investimento. Com relação à organização também, eu quero muito voltar a fazer exercícios, e para isso eu preciso focar. Nós já organizamos a nossa semana no domingo, mas eu não organizo a minha semana. A gente organiza para, no geral, as coisas estarem mais fáceis, mas eu não consigo não organizei ainda a minha semana. E como eu devo fazer isso? Quando eu pego meu turno de trabalho, eu preciso organizar o que eu vou fazer no período que eu não estiver trabalhando para conseguir colocar roteiros de vídeos que eu quero fazer, gravações, partes burocráticas da outra empresa que eu cuido, que eu ajudo no Brasil, questões pessoais como, por exemplo, exercício físico, preciso fazer, já faz semana passada eu fiz exercício por 4 dias seguidos. Isso foi muito bom, eu senti que o meu ânimo foi muito maior. Outra coisa, ler um livro, aliás, ler livros, voltar a ler livros. Esse aqui é um livro que eu peguei no restaurante com o meu chefe, ele falou que eu podia trazer, né, para ler, e depois eu preciso devolver. É um livro em italiano. Il sale della vita, o sal da vida. Basicamente, eu quero ler isso daqui. E eu já comecei a ler algumas coisas, eu acredito que tem muitas reflexões boas. Então, quem sabe futuramente trazer um vídeo sobre o que eu aprendi com esse livro. E, de maneira geral, com toda a bagunça que eu fiz aqui e agora para mostrar as coisas, eu quero dizer que, tanto para você que está aqui há um tempo, quanto para quem chegou agora e quanto para Raquel, não se perder e não achar que está viajando demais. Os assuntos que eu quero trazer para esse canal, ponto de conexão, para além de viagens, vlogs, de repente se eu conseguir
por exemplo, tiver alguma coisa diferente na rotina que eu queira mostrar que eu acho que seja interessante, ou se não tiver nada diferente, mas só a vida acontecendo mesmo, porque só não, né? A vida acontecendo já é por si só uma grande dádiva. Um conjunto de muitas coisas, porque esse foi um vlog de muitos pensamentos, né? De uma organização que eu vou fazer e eu preciso fazer isso só, né? Preciso fazer isso concentrada, mas estou colocando para fora para ficar num registro praticamente público sobre toda essa questão de organização. E para dizer que esse canal Ponto de Conexão, quando a gente criou, foi pensando numa questão de liberdade, inclusive acho que está até escrito no nosso canal aí, que não era sobre uma viagem, e sim sobre a liberdade de poder estar, escolher estar, escolher não estar, escolher. Liberdade de escolha. Para mim, nós temos alguns pilares que são liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. E eu quero tratar sobre esses assuntos porque eu acredito que a vida um equilíbrio da vida é onde todas essas partes estejam de uma certa forma em harmonia, em sintonia. E a vida, numa maneira geral, por mais que nós, por exemplo, compartilhássemos só viagem, ainda assim por trás disso é necessário existir um planejamento financeiro, porque senão você não sai do lugar praticamente. Existe também a questão geográfica, porque você vai sair de um ponto para o outro, tem que ter um motivo, tem que ter nem que seja só um desejo mesmo. E de tempo, organização de tempo, a gente precisa organizar o nosso tempo, quanto tempo que a gente fica, quanto tempo que nós vamos. Então, são assuntos que eu gostaria de trazer, para além de relacionamento, porque até aqui na Itália eu acabei presenciando algumas questões com relação a relacionamento, tanto com relação a relacionamento de amizades, né, relacionamento entre pessoas conhecidas, quanto relacionamento mesmo de um casal. Eu sinto que eu posso ajudar ou passar, pelo menos, algo, coisas que vêm me ajudando ao longo do tempo e que sem a gente saber ou sem a gente considerar isso como algo grande. Por exemplo, eu tenho uma amiga que esses dias a gente estava conversando e esses dias ela me elogiou sobre. É uma amiga que eu tenho desde a minha segunda faculdade, então faz uns 6 anos mais ou menos que a gente se conhece. E ela me elogiou no sentido de eu nunca conheci uma pessoa que fizesse o trabalho antes da data que precisasse entregar. E eu sinto que essa pessoa, por um pouco, assim, foi se perdendo, porque eu achava que não era. Eu tinha que fazer aquilo, não era mais do que a minha obrigação. Mas de uns tempos pra cá eu sinto que eu tenho feito menos coisas pra mim mesmo. Isso também é uma questão que eu quero trazer com relação à mudança, com relação à reflexão. Porque antes eu era a pessoa que acordava cedo, sem despertador, tipo 5h30, 6 horas da manhã sem despertador. Por mais que eu fosse dormir tarde, claro, acho que tem questão de idade, tem muitas coisas que interferem, mas eu ia direto pegar um livro, lia, fazia bastante mais exercícios físicos, e essas coisas foram se perdendo um pouco ao longo do caminho. E com esse elogio eu parei para pensar em muitas coisas que eu faço achando que não é mais do que a minha obrigação, que não... e que na verdade pode ser não só mais do que minha obrigação, mas algo normal, cotidiano, que eu considero normal, mas que na verdade pode não ser normal para muitas pessoas. Então, eu venho refletindo com relação a isso. Gostaria de trazer mais sobre. Eu espero
vocês nos próximos vídeos. Nem vou me despedir porque vão ter mais reflexões aí da vida. Pretendo organizar para que não seja sempre um vídeo com muitas informações, né? Seja um vídeo, vamos falar sobre liberdade, né, de uma maneira geral. Tentar focar melhor com relação a nessa parte e eu pretendo, no futuro não muito distante, melhorar a qualidade de vídeo, qualidade de áudio com o investimento que eu estou estudando em fazer. Porque assim, eu sinto que se eu fizer esse investimento, não tem mais volta. Não tem mais volta no sentido de que eu não posso mais usar desculpa de não fazer porque eu não tenho o equipamento correto. Então vai ser um passo aí também grande, eu acredito, na minha vida e na nossa vida, né? Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Eu coloquei muitos pontos aí nesse vídeo de coisas que eu quero falar, então falaremos sobre isso. Espero que se você tiver ficado até aqui e tiver naqueles emojis aquela ampolinha de tempo, sabe? Que desce areia. Coloca nos comentários para saber que você ficou até aí. Eu acho que significa justamente isso, né? Vamos dar tempo ao tempo e vamos viver o tempo enquanto temos tempo. Porque essa é a graça da vida. Nos vemos. Eu ia falar italiano, te vediamo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!